Shalom, pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais um Pergunta pro AP. E se você quiser fazer perguntas, se você está interessado na Bíblia, se você está lendo a Palavra de Deus e quer fazer perguntas, por favor, use o meu WhatsApp, 11 98440 4887. Vai ser uma honra para mim poder responder para você as suas perguntas. Vamos lá então para a primeira pergunta de hoje. Essa pergunta vem aqui de São Paulo, do Felipe Fonseca. E a pergunta é a seguinte: ao ler Mateus 18 a 20, Cristo fala aos discípulos sobre o ligar e o desligar na terra, sobre a concordância nos pedidos ao Pai e que seremos atendidos por Ele. Observo, sendo comum em nossa comunidade cristã, as pessoas ao orarem utilizar os termos como eu determino, eu proíbo, eu libero. É correto se portar assim? Ou fazemos uso de uma autoridade que não é nossa, mas de Deus? Felipe, obrigado pela sua pergunta. Olha, Jesus nos disse que se nós estivéssemos nele e as palavras de Deus estivessem em nós, nós poderíamos pedir o que nós quiséssemos e isso nos seria concedido. Jesus nos ensina a orar em seu nome. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: quando vocês forem orar, orem ao Pai. Jesus nos ensina a orar ao Pai em seu nome, pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito da vida que está em nós. Uma coisa importante para discernir e responder a tua pergunta, Felipe, é com quem as pessoas estão falando quando dizem estar orando. Porque se nós formos orar, nós temos que orar ao Pai, em nome de Jesus. E eu realmente acho muito estranho quando as pessoas dizem que estão orando e determinam coisas, ordenam coisas, usam imperativos como você mesmo está falando. Talvez a grande confusão esteja aí. Nós não estejamos pensando com quem estamos falando e para quem estamos dizendo alguma coisa. Nós não podemos dar ordem a anjos. Eu já ouvi e também vi muitos relatos de pessoas dando ordem aos anjos para que façam isso ou aquilo, anjos protetores, coisas que são absolutamente contrárias à palavra de Deus. O nosso Deus dá ordem aos seus anjos para que possam nos guardar, para que possam nos livrar de tropeçarmos em alguma pedra. Então a nossa oração deve ser sempre a Deus, ao nosso Pai, para que Ele nos possa livrar, para que nos possa guardar, para que nos possa dar o pão nosso de cada dia, para que nos possa livrar de cairmos em tentações. Então, quando oramos, oramos ao Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Agora, há momentos, Felipe, em que nós vamos falar contra o mal. E contra o mal, contra os demônios, contra situações, por exemplo, de enfermidade, nós podemos sim usar a autoridade que o Senhor nos deu, através da sua palavra. Então, quando nós dizemos, como Jesus dizia a uma enfermidade, sai, a um ouvido que se abra para que uma pessoa possa ouvir e ser restaurada na sua audição, para que o demônio saia e deixe de aprisionar uma vida, nós ordenamos ao espírito, à enfermidade, aquele mal, para que possa sair. E fazemos isso na autoridade, não nossa, não do nosso nome, não do timbre da nossa voz ou da altura com que gritamos, mas no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, de Yeshua HaMashiach. Uma das formas bíblicas e mais conhecidas de nós orarmos é orarmos a palavra de Deus. Isso em hebraico é a palavra tefilá, que é orar segundo aquilo que o nosso Deus nos deu na sua própria palavra, como se nós pudéssemos orar as promessas que Deus nos fez, apresentando ao nosso próprio Deus. Isso não é nenhuma forma de cobrar o Senhor, Felipe, mas é uma forma de dizermos ao nosso Deus: Pai, a tua palavra nos foi liberada e nós concordamos nessa terra que a tua vontade expressa na tua palavra seja feita na terra como nos céus. Ligar na terra como no céu, fazer a vontade do Senhor nessa terra, como a vontade do Senhor é feita nos céus, nos faz lembrar que nós seres humanos estamos habilitados para integrar o espiritual com o natural. Nós somos os agentes de Deus,
feitos à imagem e semelhança de Deus, que temos autoridade para habilitar coisas no mundo natural que vão abrir portas para o espiritual. Por isso, infelizmente, tantas pessoas são usadas pelas trevas. Existem religiões que chamam pessoas de cavalos, que são aquelas pessoas que são possuídas por espíritos da maldade e que precisam de pessoas porque são os agentes de Deus para manifestar nesse mundo a vontade do mundo espiritual, ou da maldade através de Satanás, ou do nosso Deus através do Senhor e da sua palavra. Está escrito no Salmo 115: os céus são os céus do Senhor, mas essa terra o Senhor deu a nós, aos filhos dos homens. Então, quando nós oramos, nós pedimos ao nosso Pai. Quando nós falamos contra o mal, contra uma enfermidade, nós podemos sim declarar a palavra de Deus em ousadia contra esse mal, dizendo que esse mal não tem autoridade contra nós. Agora, muitas pessoas, talvez emocionadas ou pouco instruídas, talvez confundem um pouco as coisas, declarando, dizendo, ordenando, determinando coisas que não convém a nós, os seres humanos, mas só ao nosso Pai que está nos céus. Então, é importante, quando orarmos, pensarmos o que estamos falando, para quem estamos falando, e fazermos isso em nome de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado pela tua pergunta, Felipe. Que Deus te abençoe. Próxima pergunta! Essa pergunta vem de um querido nosso, que tem feito várias perguntas muito legais aqui também, o Márcio Ferreira. E a pergunta do Márcio é a seguinte: se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, por que algumas pessoas dizem que o Espírito é uma pessoa, classificando a existência do Pai e do Filho como uma trindade? Márcio, muito obrigado pela tua pergunta. É uma pergunta muito comum no meio cristão. Para os judeus, por exemplo, é muito difícil eles entenderem o que os cristãos falam sobre a trindade. Palavra essa, Márcio, que não está na Bíblia. Não existe essa expressão trindade, como se fossem três deuses. Não existe, só tem um Deus. O texto mais conhecido do Antigo Testamento é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E talvez a melhor forma para eu tentar te explicar isso, Márcio, é você pensar como nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos. Para que a gente possa tentar entender um pouco o Criador de tudo, precisamos perceber o que Ele fez e que se explica nesse mundo natural. E nós podemos sim explicar um pouco essa grandiosidade do nosso Deus. Por quê? Porque nós, Márcio, fomos feitos espírito, alma e corpo. Quando eu estou falando agora com você, eu não posso separar uma parte da outra. Embora é natural, é claro, é conhecido de todos, que nós temos um corpo físico que tende à morte por causa do pecado, que perece. Esse corpo que veio do pó da terra, ou poderiam dizer os cientistas do carbono, vai voltar a ser carbono, vai voltar ao pó da terra. Mas o Paulo, o Márcio, as pessoas que estão nos ouvindo, não, essas são eternas. Porque o Espírito que Deus soprou no homem, o fôlego de vida que Deus nos deu, voltará para o Senhor que o fez. Aqueles que viveram para Deus, aqueles que se entregaram ao Mashiach, a Cristo, esses receberam a vida eterna. E receberão mesmo depois da morte corpos espirituais, porque se recebemos um corpo natural, um corpo terreno, poderíamos chamar de um corpo terroso, um corpo aqui dessa terra, certamente receberemos um corpo espiritual quando estivermos para sempre na presença de Yeshua. E esse espírito, que é a parte eterna que está em nós, porque foi dada por Deus, nos individualizando, nos dando uma personalidade como nenhuma outra pessoa do mundo. Esse espírito possui uma alma, onde estão registradas todas as informações, como a nossa memória, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejar. Tudo se dá no campo da alma, que é parte da nossa vida. Embora a gente perceba que o espírito nasce de novo, quando temos o encontro com Jesus, a alma dá um trabalho
para que ela possa ser curada, transformada, liberta. E o corpo tende à morte, o corpo tende a viver a consequência do pecado, e mais dia menos dia, esse corpo vai morrer, esse corpo vai voltar ao pó. Dando essas explicações, que todos nós entendemos com clareza, porque fala da nossa própria vida, nós, Márcio, entendemos que o nosso Deus é um, e no nosso Deus está o Pai, o Filho e o Espírito, que são partes do único Deus vivo. Então, se para alguns é complicado talvez entender alguém orar em línguas espirituais e ao mesmo tempo ler a Bíblia, orar em línguas espirituais e ao mesmo tempo pensar nas coisas de Deus, com exercícios assim e prestando atenção em coisas simples assim, percebemos que nós somos um, mas existem três partes distintas do nosso ser, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, à imagem e semelhança de Deus. Então, Márcio, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo que Ele prometeu. Ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar para vocês um outro Consolador, que estará com vocês todos os dias, vai lembrar vocês das coisas que lhes tenho ensinado, que vai guiar vocês a toda a verdade, que vai ensinar coisas para vocês que vocês mesmos não estão conseguindo compreender, mesmo eu falando. Jesus falava do Espírito Santo. Há um momento lindo lá na noite em que Jesus foi traído, em que Jesus diz: esse que estava com eles habitaria dentro deles. Quem que estava com eles? O próprio Yeshua. E quem passaria a habitar dentro deles? Yeshua, Deus, através do Espírito Santo. Deus estava com eles, era o Emanuel, mas agora Deus estaria dentro deles, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Talvez, para alguém que comece a caminhar com o Senhor, seja realmente um pouco difícil entender essas coisas, mas olha que lindo, Márcio, e todos que se entregaram a Jesus, nós temos a vida eterna para conhecer e continuar conhecendo o nosso Deus, que é infinito, que é o eterno, que nos deu a oportunidade, através de Yeshua, de vivermos para sempre, a cada dia, vendo algo novo, algo glorioso de quem Ele é. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Para acabar essa resposta, Márcio, eu queria te dizer que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está recheada de manifestações do Pai, do Filho, do Espírito juntos, porque eles são Deus. Então, embora essa palavra trindade só nos confunda, a percepção da presença do Pai, do Filho e do Espírito, como você perceber como eu, que temos um espírito, alma e moramos num corpo, é natural. Como, por exemplo, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que quando havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor Deus parava sobre as águas, e o nosso Deus falou: haja luz. Quem é a palavra de Deus, senão Yeshua? O nosso Deus e Pai disse essas palavras, e o Espírito gerou, assim como gerou no ventre de uma virgem de Israel, o nosso Messias glorioso. O Espírito gerou a luz, porque a palavra de Deus foi liberada. Um dia, Deus falou assim: Moisés, eu vou pegar do meu Espírito que está em você, eu vou colocar sobre os outros 70. Deus estava inaugurando ali o Sinédrio, aquele grupo de 71 anciãos de Israel, que passariam a julgar todas as coisas, segundo a palavra que o nosso Deus tinha dado para o seu povo no deserto. O nosso Deus e Pai, no dia em que Yeshua foi batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu e o nosso Pai disse: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E nessa hora o Espírito Santo, na sua plenitude, foi sobre Yeshua. O Pai, o Espírito, Jesus, juntos sempre, juntos eternamente. Márcio, muito obrigado pela tua pergunta. Que Deus te abençoe. Próxima pergunta. Essa próxima pergunta vem de um amigo querido chamado Ludovico, da igreja Nova Vida. E esse amigo querido é um homem de negócios. Ele trabalhou algum tempo com o Museu do Vinho. Ele tem uma pergunta que me remete. Ele faz uma pergunta que me remete a esse tempo, certamente os estudos que ele fez a respeito das vinícolas, dos vinhos. Vamos à pergunta do Ludovico. Uma vinícola leva alguns anos para produzir, engarrafar e servir um vinho nobre.
Segundo a Bíblia, João 2, 1 a 11, o milagre da transformação da água em vinho. Qual é a mensagem do Senhor Jesus Cristo em seu primeiro milagre, mesmo não tendo chegado a sua hora? Ludovico, obrigado pela sua pergunta. Que Deus te abençoe, meu amigo querido. Olha, quando eu li a sua pergunta, de pronto veio uma palavra do Senhor à minha mente. Talvez, Ludovico, você mesmo, pela tua experiência, pelo teu trabalho com vinhos, com esse segmento, você tenha já meditado na palavra do Senhor a respeito disso e tem uma resposta talvez que eu não consegui alcançar. Mas o que me veio à mente é uma expressão que Deus falou para Moisés no dia em que ele se revela ao libertador de Israel. Quando Moisés pergunta: Deus, quando eu chegar lá para o teu povo e disser que o Deus dos nossos pais os mandou libertar, e eles perguntarem o teu nome, o que eu digo? Aí o nosso Deus responde: diga para o povo que o Erie, Asher Erie, te enviou. Essa expressão, Erie, Asher Erie, eu já falei em outros programas aqui, quer dizer eu serei o que serei. Em traduções em português, eu sou o que sou. E talvez essa seja a melhor resposta para essa pergunta que você me fez, que me vem ao coração. Jesus diz para Maria, sua mãe, que não era chegada a sua hora, mas havia uma necessidade. Jesus estava ali num casamento. O vinho fala da alegria. Uma celebração sem vinho era uma celebração sem alegria. Então Yeshua faz um milagre, ele faz um portento, ele faz ali uma maravilha. Porque imagina o H2O da água que estava naquelas talhas de pedras usadas para a purificação dos judeus. O H2O se transforma num outro elemento químico, no vinho. E não qualquer vinho, o melhor vinho. Essa maravilha, esse milagre. O primeiro milagre, o primeiro sinal, o primeiro portento de Jesus é algo tão extraordinário. Ele diz para Maria: não é chegada a minha hora. Mas ela sabiamente diz aos serviçais: façam tudo o que ele disser. Jesus diz para que eles enchessem aquelas talhas e mandou que tomassem aquele líquido, não diria nem aquela água ou vinho, mas tomassem das talhas e levassem ao mestre de cerimônias, ao responsável por administrar aquele casamento. E o que aquele homem fez logo em seguida? Ele foi cumprimentar o noivo. A honra não ficou para Jesus, a honra ficou para o noivo. Jesus estava ali sendo quem ele é. O Erie, Asher Erie. Ele é tudo, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz. Ele é aquele que pode transformar um casamento que já virou uma água em vinho novo, no melhor vinho, o melhor vinho da festa. O melhor, Ludovico, ainda está por vir. Quando nós estamos em Yeshua e a alegria nos é roubada, ele é quem ele é. Rie, Asher e Rie. Yeshua, o grande amor da nossa vida, a nossa grande alegria e esperança. É isso que ele é. Obrigado, Ludovico. E se você tiver alguma revelação, alguma palavra sobre essa própria pergunta, por favor, nos faça saber. Que Deus te abençoe. Última pergunta. Essa última pergunta vem da Patrícia Mihara, de Uberaba. Uma pergunta que eu tenho ouvido bastante sobre ela. Vamos lá. Está circulando um vídeo falando sobre o nome de Deus e de Jesus, dizendo que ao pronunciarmos o nome de Jesus, estamos blasfemando, porque esse nome quer dizer porco. Isso é verdade? Patrícia, muito obrigado pela tua pergunta. Olha, Patrícia, eu vi esse vídeo que você me postou e que eu não recomendo a ninguém. O que eu recomendo a todo mundo é a gente ir para a palavra de Deus, abrirmos a Bíblia, lermos, estudarmos, ouvirmos, conhecermos quem realmente se interessa pelas verdades da palavra de Deus. Mas, vendo esse vídeo, eu vi que eles usaram ali o tradutor do Google, que você pode pegar uma palavra em qualquer idioma e fazer um jogo, tentando traduzi-la em outros idiomas. Então eu vi
que eles separaram o fonema IE de Jesus do fonema SUS. Só para você entender, Patrícia, nós, quando falamos do nome de Jesus para algum judeu, nós usamos o nome de Jesus em hebraico, que é Yeshua. Curiosamente, a palavra SUS em hebraico é a palavra para cavalo. São duas letras, o Samer, o Vav e o Samer, SUS, cavalo em hebraico. Nesse vídeo que eu vi, nesse vídeo que você falou, existe ali uma tradução do latim para o português. E eu vi essa mesma tradução do latim, por exemplo, para o espanhol. E cheguei a essa conclusão, vendo ali esse tradutor do Google, que a palavra SUS, como a palavra porcus, com a letra U em latim, pode ser traduzida como porco ou como cerdo em espanhol. Então, sim, a palavra Jesus é alguma coisa como onde está o porco. A palavra sus em latim é a palavra para porco ou para cerdo em espanhol. Mas, olha, se você imaginar que um fonema em português pode representar um palavrão no outro idioma, assim como acontece o inverso também, há palavras em outros idiomas que aqui são palavras de baixo calão. Nós não podemos fazer uma comparação esdrúxula como essa. Se existiu e existe alguma má intenção em usar o nome Jesus em latim para blasfemar, amaldiçoar o nome de Deus, que a maldição recai sobre quem fez isso. O nome sobre todo nome é citado em inglês como Jesus, em espanhol como Jesus, em português como Jesus. Esse vídeo é uma confusão, porque misturam os nomes de alguns profetas como Yirmiyahu, que é Jeremias, Yeshayahu, que é Isaías, Eliyahu Hanavi, que é o profeta Elias. E eles usam essa expressão Yahu, que é a terminação desses nomes, como se fosse o nome de Deus. O nosso Deus, ele diz para Moisés: eu não me fiz conhecer pelo meu nome, Abraão, Isaque e Jacó. O nosso Deus só se apresenta pelo seu nome para Moisés. E disse que a partir de então, ele seria conhecido pelo seu nome. Mas, e é um assunto que eu vou tratar talvez num programa inteiro, futuramente, o nosso Deus se revela aos seres humanos através do nome de Yeshua. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele cita o profeta Isaías para dizer que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. E ele fala isso claramente apontando para o nome de Yeshua, para o nome de Jesus. Portanto, é um absurdo dizer que alguém que está dizendo o nome de Jesus está blasfemando ou amaldiçoando o nome de Deus. Isso é um absurdo. Mas eu percebo também que há um grande interesse crescente a respeito do nome de Deus, a respeito da verdade da palavra de Deus. Isso não é negativo, isso é positivo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus disse ao profeta Daniel: Daniel, esquadrinharão a tua palavra, a ciência se multiplicará. E muitas pessoas sempre entenderam que era a ciência tecnológica que estaria crescendo e se multiplicando, e sim, isso está acontecendo, mas muito mais o conhecimento da glória do Senhor nosso Deus vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Então, quanto mais pessoas estiverem lendo a Bíblia, buscando pelo Espírito Santo a revelação da palavra de Deus, mais nós conheceremos o Senhor e quem Ele é. Então nós não temos que ter medo desse tipo de questionamento, nós não temos que nos impressionar com esse tipo de bobagem, nós não temos que nos deter com esse tipo de ignorância, porque se o nosso Deus quisesse que soubéssemos a pronúncia correta do Yud Rei Vav Rei, nós saberíamos, porque toda a revelação da palavra de Deus para nós foi dada. Se o nosso Deus permitiu que o nome dele pudesse deixar de ser falado, para que o nome de Yeshua pudesse ser manifesto para todas as nações da terra, temos que entender que essa é a vontade de Deus. E através do nome de Yeshua, o único nome que quer dizer salvação em hebraico, Yeshua é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Patrícia, eu vou trabalhar, porque há alguns anos tenho esperado o momento certo para falar um pouco mais sobre o nome de Yeshua, sobre o nome do nosso Deus. E talvez, através desse trabalho,
do Pergunta pro AP, que alguns podem até zombar pela maneira talvez leve e descontraída que a gente tem tratado esses assuntos, mas de uma forma muito séria, muito verdadeira, porque toda a palavra de Deus é verdade. E a palavra do Senhor é que tem que ser exaltada, não os homens, não as suas teorias, não os seus pensamentos que vão passar como um sopro, mas a palavra do nosso Deus que permanece para sempre. Patrícia, muito obrigado pela tua pergunta, que Deus abençoe a todos, e se você tiver alguma dúvida, pergunta para o AP, vamos juntos para a palavra de Deus. Shalom!